Pô, você que já está aí no ponto do microfone, faz salvação do nosso irmão Éder e aí está com a palavra. Senhor amado, nós estamos felizes por ver o nosso irmão Éder aqui agora. Sabemos que o Senhor já falou com ele e que o Senhor irá nos alimentar através da vida dele. Coloque tranquilidade no seu coração, que ele tenha certeza que o Senhor já conversou com ele, aquele que quer falar conosco. Estamos ansiosos por ouvir a Tua palavra. Abençoa o nosso irmão em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nasce essa canção. Dentro dos corações, em meio a um clamor, agora sim, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade, tu serás adorado, de Deus, exaltado nas da criação, de Deus seja adorado. Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Ai, ai. Vamos lá. Eu sei que a música que eu podia cantar ia tranquilizar. Ai, ai. Vamos lá. O pastor mais uma vez pegou de surpresa, de supetão. E mesmo sabendo os dias que eu estava passando de aflição no trabalho, quando eu comecei a voltar a dormir, ele vai lá e me chama. Falei, meu Deus. Mas vamos lá. A ministração de hoje, a palavra que Deus me deu para falar, Deus é engraçado, sobre medo e anseio. Usar eu para falar sobre medo e anseio. O texto base que eu queria começar está em Isaías 41:10, na NVT, ou eu falar Edinho, está o nosso ancião ali. Fala assim: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita sustentarei. Amém? Queria compartilhar com os irmãos como estava acontecendo comigo nesses dias, né, de aflição. No meu trabalho, eu sou comissionado anualmente, semestralmente e tudo mais, né? E parte deste valor eu invisto na empresa que eu trabalho. E em 6 anos que eu estou nessa empresa, eles nunca falharam comigo, sempre, né, pagaram certinho. Uma vez ou outra atrasava, só que dessa vez eles ficaram mais de um semestre segurando o meu pagamento. Por conta da pandemia, muitas empresas quebrando, negociando contrato. Então o mercado virou do avesso. Muitas indústrias que compravam energia, por diminuir a produção, começaram a vender energia. E os geradores que precisavam gerar, não estavam gerando o suficiente, começaram a comprar. O mercado ficou uma loucura. E um amigo do meu diretor, ele começou a investir lá também. Ele investiu R$1 milhão lá. E ele perdeu 4 milhões. Daí, por ser amigo e tudo mais, o diretor deixou levar, né? Só que virou uma bola de neve. E ele teve que chegar, falar para esse amigo dele,
vender apartamento, vender ativos, enfim, para pagar a empresa que eu trabalho. E nisso, o ano passado eu tive um ano, não foi muito bom, né? Perdi dinheiro, não ganhei. E esse ano, que teoricamente eu recuperei o que eu tinha perdido, eles seguraram meu pagamento e deram de exemplo esse amigo dele. Falou assim, olha, muita empresa quebrando, não tem como eu te pagar e sem ter uma garantia, por mais que eles saibam que o dinheiro que está lá é eu que deixei lá aportado. Então, eles falaram, dá um tempo e tal. Só que, o que acontece? O meu salário não era um salário alto assim. Minhas contas é o dobro do que eu ganho. Então, eu dependo da comissão, né? E eu ponho tudo na planilha, não gasto mais o que eu pretendia, né? O que eu tenho em vista a ganhar. E com isso, eu fiquei 6 meses patinando. Usei todo o meu limite no banco, todo o meu limite de cartão e não tinha mais onde tirar. E nisso começou a virar uma bola de neve nas contas. A gente acabou recentemente de mudar e eu preocupado, não dormia e aflito. Da onde vem, e uma situação terrível. Eu nunca tinha passado por isso, irmãos, de perder o sono por conta. E Deus vem, né, falando através da palavra. Só que a gente às vezes é igual Tomé, né? A gente só acredita vendo, por mais que a gente escuta a palavra e tudo mais. E a palavra que eu mais lia nesses dias está em Mateus 6, 25, na NVI. Deixa eu ver. Fala assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais preciosa que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém. E Deus falou várias coisas nesse texto comigo, sobre sua criação, a natureza. E eu gosto muito de ver, né, como que funciona, apreciar, né, a natureza de Deus como é divina. E essa semana eu mostrei para a Lidiane, eu gosto de seguir um fotógrafo das Filipinas lá, que ele tira umas fotos de uns animais que eu nunca vi, assim, tipo umas aves, uns animais muito loucos. Daí, nesse dia ele postou uma caça de 3 leoas caçando uma girafa. Eu mostrei pra Lidiane, uma leoa em cima da girafa, outras 2, dá uma dó do bichinho, mas é a cadeia alimentar, né? E eu falei, nossa, como Deus é, né? Tipo, e é verdade, esses animais eles não plantam, não semeiam, Deus cuida, né, de cada um deles, não falta alimento para as aves, para os animais. E
Deus, da mesma forma, nos criou. E por que a gente fica preocupado, né? Eu estava vendo uma pesquisa, estatisticamente, 70% das nossas preocupações com o futuro nem vão acontecer. E a gente sofre 100% antecipado com tudo, com todas as opções que podem acontecer. E a gente perde esse tempo. Por quê? Né? Por conta da ansiedade. E a ansiedade, pesquisei a palavra ansiedade, fala assim: a palavra ansiedade deriva do termo grego asen, que significa estrangular, sufocar e oprimir. E quando eu olhei, eu falei, caramba, angústia, ansiedade significa isso. Eu falei, meu Deus, tipo, não é de Deus, é do capeta a ansiedade, porque olha a origem, né, grega da palavra. E era exatamente isso que eu estava sentindo, sufocado, estrangulado, sem direção, né, assim, quando a gente perde o controle e a gente fica nessa questão da ansiedade. E a pergunta que eu faço para vocês é: por que ficamos tão ansiosos? Uma das coisas é a falta de fé, mas a outra coisa é a ansiedade com o passado e com o futuro, em dois tempos que a gente não pode fazer nada. De repente a gente fez um mal para um irmão que a gente pode tentar consertar, mas o que foi dito já foi dito, já feriu a pessoa, já vai ficar uma marca, uma cicatriz. Ou alguma coisa que você fez no passado que você carrega até hoje. Por mais que você acredite que Deus te perdoou, às vezes vem na memória, né? Como uma cicatriz mesmo. Quando a criança cai, beleza, já não dói mais, mas está ali a cicatriz. E o futuro, que, como eu disse, a gente se preocupa com muitas coisas que a gente nem vai passar por isso, né? O tio Ké deve lembrar do filme DeLorean, De Volta para o Futuro. Também. E esses filmes que mexem com o passado, com o futuro, para os mais atuais aí, os Vingadores, né? Tem a pedra lá do infinito do Thanos lá do tempo, que dá para voltar no tempo. E esses filmes fazem muito sucesso, porque a gente viaja, né? Caramba, se desse pra gente voltar no passado, consertar e tudo mais. Tem um outro filme que eu gostava muito, que era o Efeito Borboleta. Ele olhava a foto assim e voltava, tentava consertar o presente dele, né? No passado ele voltava e cada vez ficava pior a história dele. Eu falava, meu Deus, ainda que Deus não permite isso, porque ficar pior. E eu ouvi de um pastor, ele falando que a ansiedade é como você ficar crucificado entre dois ladrões, sobre o passado e o futuro. E Paulo nos ensina em Filipenses 3, do 13 a 14, NVI. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. E todo mundo sabe quem era Paulo. Paulo era Saulo. Ele, se ele não tivesse convertido e tivesse nos nossos tempos, ele estaria perseguindo qualquer um de nós e matando qualquer um de nós. E ele nos ensina isso, esquecer do passado, focar no futuro, né? Qual é o nosso futuro? A eternidade com Cristo. Qual que é o nosso futuro? Cumprir nosso chamado aqui na terra e seguir adiante, né? Não
se prender com coisas do passado, coisas que por merecimento, o que a gente fez e tudo mais. Tudo já se passou, não tem como mudar. A gente tem que focar no presente para a consequência do nosso futuro. E sobre o futuro, tem um texto que fala em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sobre o futuro, tem um outro filme que é muito legal, que é o Clique. Que a Dan Sandler pega o controle e ele tá igual eu, angustiado na empresa, querendo saber o futuro, o que vai dar, e começa a passar pra frente. E ele recebe, na verdade, o controle de um cara que chama Morte. E, caramba, eu fiquei pensando essa noite, nesse filme. Engraçado que a Morte ensina ele, no final, que assistiu o filme, vou dar spoiler, no que não assistiu, é um filme antigo, já é pra ter assistido. Ele aprende a vida dele com a morte, engraçado. Ele volta a vida dele pra frente, vai pondo pra frente até ele chegar na promoção, Douglas? Então, vai pondo pra frente, vai chegando, até chegar a promoção. Daí e o controle entra no modo automático lá, que ele pulava quando ele estava doente, pulava quando a mulher pedia para jantar com a mãe dele e tudo mais. É nativo. E, enfim, chega no final do filme, passou toda a vida dele. Ele não viu o filho dele se torna um arquiteto esplêndido que poderia ajudar ele na empresa que ele trabalhava, que era de construção civil. E ele não dá valor por isso, Passou, o filho dele sempre quis surpreender o pai, sempre se espelhou no pai, e o pai sempre focado no dele, no futuro dele, na promoção dele e tudo mais. A filha dele também cresce e começa a namorar, e daí ele fala, caramba, vai trocar de roupa e tal, e a menina já é moça e ele trata ela como criança. Por quê? Ele não viu esse intervalo de tempo que passou na vida dele, E a ansiedade, em Salmos 16:5, fala assim: Senhor, Tu és minha porção e o meu futuro caras. És Tu que garante o meu futuro. E a ansiedade é uma doença do século que vivemos atualmente. Por quê? A gente quer ter o controle nas nossas mãos do nosso futuro, Esses dias eu pego direto a Heloísa, minha filha, ela assiste uma novelinha lá e às vezes ela pega no YouTube e fica assistindo spoiler para saber o que vai acontecer. Eu falo, caramba, Heloísa, não tem graça assim, meu. Você vai saber o fim sem assistir. E para você ver como que é o nível da ansiedade. Até o termo spoiler, na minha época não existia, Hoje é uma palavra atual aí, que inventaram sobre vocês adiantar o fim da história, E a ansiedade nos torna compulsivos em querer consumir. Como a gente não consegue consumir o futuro, a gente acaba consumindo. Quando fica ansioso, você come mais do que deveria. Quando você está ansioso, você gasta mais do que deveria. E o luxo de ontem, a gente não precisava de muitas coisas, que hoje a gente torna inevitável em nossas vidas, E o pessoal fala no mundo, que a gente, nesse consumismo todo, a gente compra o que não precisa
paga com dinheiro que não tem, porque usa o limite, o cartão da conta, tudo mais, para impressionar pessoas que não estão nem aí, que você nem conhece, né? E a gente fica nesse ciclo de viver uma vida que não é nossa, na verdade. A W. Tozer fala assim, que perdemos mais tempo com o nosso próprio umbigo, né, do que descobrimos quão grande é nosso Deus. E nossa satisfação tem que estar no Senhor, não em coisas, né, que vai perecer. Tem um texto que fala, em Josué 1, a partir do verso 8. Fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que vocês cumpram fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Tem um outro texto, já põe aí, o tio Ken, que tem 5 pontos que eu identifiquei aqui, que nos faz ter coragem na palavra de Deus, que está em Isaías 43, a partir do verso 1 ao 3. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém? Então tem 5 palavras que nos traz conforto sobre, né, a criação de Deus. Fala: ouça o Senhor que o criou. Então, não somos qualquer coisa abstrata que o universo, em sua evolução, criou, né? Foi o próprio Deus que nos criou. E quando a gente cria alguma coisa, por exemplo, Paulinho cria uma música. A criação do Paulinho, ele vai tratar aquela música como uma coisa especial que Deus deu para ele, né? Em suas noites, tocando, revelando ele um louvor. E Deus nos criou e nos amou. Ele nos formou, assim como fala em Salmo 139, desde o ventre Ele já sabia todos os nossos dias. Ele já nos amou desde o ventre da nossa mãe. Ele nos rendeu desde o povo do Egito até os dias de hoje. Ele nos livrou da morte, do pecado, da perdição. E Deus também chama pelo nome, ou seja, somos exclusivos. Cada um no dia final vai responder a Deus pelos seus atos, né? E da mesma forma Deus nos chama pelo nome, assim como as estrelas, bilhões e bilhões, Ele sabe cada uma, o nome delas. E Deus nos fala no final que somos dele, ou seja, propriedade dele. E às vezes a gente fica na dúvida se Deus vai cuidar de nós nas situações, sendo que somos dele. O texto continua, vou ler aqui rapidinho, fala: quando passar pelas águas profundas, em Isaías mesmo, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. E as chamas não me farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel,
seu Salvador. Então, na Bíblia a gente vê histórias de, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha de fogo. E essa palavra é real. Eles não se queimaram. Quando passarem pelas águas, também não se afogará, também é real, né? E eu fiquei pensando em histórias como de Daniel, que foi para a cova dos leões. Ali não aconteceu nada com ele. E daí eu fiquei me perguntando se esses caras que estavam ligados com Deus mais do que eu estou ultimamente, né, atualmente, passaram por essas situações, quem sou eu, né, na fila do pão, para não passar uma tribulação ou qualquer outra coisa, né? Em João 16:33 fala: aqui no mundo terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Deus venceu o mundo por nós. Se estamos ligados nele, por que vamos temer? Emmanuel, Deus conosco. Amém. Em 1 João 4:18 fala: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E eu fiquei meditando também nesse texto. Será que a gente conhece mesmo a Deus para duvidar tanto dele, né? Eu confesso que eu orei, li várias palavras, mas eu só tive paz no meu coração quando finalmente eu consegui resolver minha situação na empresa. Quando finalmente meu diretor, né, liberou o que ele tinha que me acertar. E não foi pela palavra como deveria ser, né? Nesses dias chegou pessoas que eu mesmo menos esperava, me oferecendo ajuda, e eu falei, nossa, e é Deus mostrando que a gente não está sozinho, que com nossa própria força a gente não vai chegar em lugar nenhum. E às vezes eu acordava de madrugada, ia tomar água e ficava pensando, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar, né, um dia, sei lá, devolver o apartamento e voltar? Eu ficava pensando em várias coisas, como falar com o meu diretor sem que ele se ofendesse, que era o meu dinheiro lá e ele usando 2 pesos, 2 medidas, com um cara que tem dinheiro e um cara que não tem igual eu, usando o mesmo julgamento, né, da situação. E Deus foi falando comigo que meu orgulho mesmo de achar, pô, quando você está bem, você faz o que quiser, né? Você se torna às vezes snob, né? E Deus, quando permite acontecer isso, meio que baixa a tua bola, fala, ó, você é dependente de mim. Você não é dependente do seu diretor, do seu salário, de nada. Você é dependente de mim. Eu que te coloquei lá. Se ele abriu a porta, ele um dia pode fechar, ele fecha. E é tudo dele, tudo é dele, tudo é para ele. E eu creio que isso foi para me achegar mais nele. Por quê? Nesse tempo, eu orei mais, eu busquei mais, eu acordava mais cedo e orar. E eu pedi perdão para Deus. Eu não preciso passar por situações assim para me achegar a Deus. Quando está tudo bem, eu não vou orar, eu não vou agradecer por tudo, eu não vou, né? Então isso foi uma permissão de Deus na minha vida para me achegar mais a Deus, não me perder com as coisas deste mundo. Né? E muitas vezes, né, fora dinheiro, às vezes nossa preocupação está na saúde, está, né, nessa época de pandemia, a gente está tão preocupado com tudo.
Essa semana eu perdi uma tia minha, irmã do meu pai. Meu pai ficou muito triste, que ele volta hoje para o Brasil e na terça, quarta, tia Cecília faleceu? Quarta-feira. E essa tia minha, a última vez que meu pai veio, eles foram visitar ela e minhas primas, tipo, não queriam receber eles assim, tipo, com medo, porque eles, Covid, né, pegaram voo, aeroporto, essas coisas, não sabia se tinha pego. E recebeu eles, minha mãe fala que ela não quis nem abraçar, né, tipo assim, não pode abraçar, mas não quis nem chegar perto, assim, nem nada. E com medo, porque a mídia, além de tudo, a mídia só mostra desgraça na TV. E isso, quem se liga mais na TV do que na palavra do Senhor, começa a entrar em síndrome de pânico, medo, fica betulado, tudo. E essa minha tia, ela tinha um medo terrível de pegar Covid. E aconteceu que ela, na casa dela, ela caiu, quebrou o fêmur e teve que ser operada. Passou por uma cirurgia, ela já estava quase bem, só que ela pegou Covid. E faleceu de Covid. E isso deixou a família muito abalada, porque uma pessoa que se cuidava tanto igual ela, que estava encavernada na casa, não saía para nada, e veio. E é uma lição de vida isso. Por quê? Onde está a nossa preocupação? Onde está a nossa segurança? Né? No final do texto de Mateus, fala assim... achando aqui, mas fala, quem pode acrescentar um côvado de sua vida, né? Ninguém pode, né? Acrescentar nada, só Deus sabe, né? E nos dias de hoje, fora a Bíblia, que é o livro mais vendido, né, da humanidade, os livros mais vendidos são de autoajuda. 6,27. Abre aí, por favor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Né? O que adiantou a preocupação toda da minha tia? Não adiantou nada. Né? O que tem que acontecer, vai acontecer. E nós, como cristãos, mesmo que chegue a morte, não é o fim da nossa história. Né? Nossa esperança tem que estar em Cristo. Nossa esperança é de um dia estar com Ele. Então, independente se vai ser agora, de repente hoje ou amanhã, Ele vem para mim, vem para você, vem para qualquer um de nós. Às vezes na nossa natureza a gente pensa que a gente vai falecer só quando estiver velhinho. Né? Ontem eu fui visitar minha avó e, tadinha, ela está lá toda com problema na coluna e tudo mais, e ela desanimando com a vida, porque ela não perdeu o prazer da vida, porque a vida dela é tomar remédio, viver 89 anos. E a Heloísa ontem chegou nela e orou por ela, falou, posso orar pela senhora? Tal, e orou, e abriu um sorriso nela assim, tipo assim, ela meio que esqueceu da dor, assim. Eu achei muito, muito lindo, assim. E o mundo fica nessa, na síndrome do pânico, né? Tomando remédios para depressão, para calmante. E todos esses remédios, eles funcionam para o sintoma que a pessoa está. Se ela está agitada, ela toma um calmante, ela vai ficar mais calma. Mas não resolve a causa. Qual é a causa dela, de ela estar aflita? Qual é a causa de ela, né? E isso, o remédio não tira. Qual que é a depressão da pessoa? Pode se entupir de remédio, vai resolver a parte biológica, né, da pessoa, mas a parte sentimental, o intelecto da pessoa, né, não vai resolver. Em 1 Pedro 5,7 fala:
Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? E muitas vezes a gente só entrega a nossa ansiedade quando está no limite, né? E é toda ansiedade. Independente se está tudo bem ou tudo não está bem, nossa confiança tem que estar no Senhor. Tem uma frase de George Miller que fala: o começo da ansiedade é o fim da fé. E Paulo diz em Filipenses 4, a partir do verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então nesse texto eles nos ensinam a orar. Pedir, não é pecado pedir, irmão. Às vezes a gente pensa, a gente é pidão, né? A gente é interesseiro. Não é... Deus sabe nossas necessidades, mas Ele também quer ouvir nossas preces, nossa oração, né? Não que você tenha que orar só por coisas, temos que orar por nossos irmãos, pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos nossos líderes, por nossos filhos, pela mente das nossas crianças, por tudo. Temos que pedir sim, e dar graças, agradecendo por tudo que Ele já fez. E quando eu comecei a agradecer nesses dias, por tudo que Ele já fez na minha vida, eu comecei a pensar na minha esposa, na Lídia. Ela engravidou, uma bênção para nós, e eu não, nesses dias eu nem, tanta aflição que eu não estava pensando nem no arrumar quartinho, nem nada, eu não quero saber de gastar nada, não tenho dinheiro. E mulher é mais sensível, né? Ela estava passando, ela vendo eu ansioso e preocupado com esses dias. Ela também tem os anseios dela, né? Ela também estava nervosa comigo, explodindo em casa também. E eu comecei a olhar essas coisas. Nossa, Deus fez a Lídia engravidar, ela nem podia engravidar. Na época que ela descobriu que estava grávida, ela fez um exame. O primeiro exame que ela fez, a médica falou que não tinha nada. Que era tipo, como se fosse uma gravidez psicológica, essas coisas. E a gente orou, falando: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? A palavra final é tua. Se for isso mesmo, amém. Mas a gente procurou outro médico. E graças a Deus, ela estava grávida mesmo. E Deus nos abençoou com mais uma filha, né? A glória de Deus, tantos milagres que Deus tem nos dado todo dia, nos livrado. A gente pegou Covid e eu tenso, eu nem quis fazer o teste. Foi bem na época que estava pesado no serviço. E eu com dor nas costas, na coluna e de estresse, eu nem... Só que daí, quinta-feira, na mesma semana que eu comecei, que não passava essa dor na minha coluna, na quinta-feira dessa semana, a Lídia começou a ter sintomas de resfriado e tal. E eu comecei a pensar, eu falei: vamos fazer o teste, né? Porque eu já tô com dor, eu não tava com nenhum sintoma de tosse, febre, nem nada, mas eu tava com dor na coluna. E quando eu fiz o teste, eu fiz na farmácia lá embaixo mesmo. E quando deu positivo, na hora, assim, pensei direto na Lídia que estava grávida. E caiu minha pressão, passei mal. Então o Jason veio me ligar. Bem na hora, me zoando. Falei: e aí, mano, chamou o SAMU ali e tal. E porque é psicológico, porque você já põe igual o clique, você põe pra frente, o que vai acontecer? Eu vou viver, eu vou morrer, E a Lídia tá grávida, não vai poder tomar remédio. Eu fiquei preocupado por ela, né? Não tomar remédio, assim como um idoso, né? A imunidade fica baixa, grávida, né? Também tá na zona de risco.
Eu falei, não acredito, meu, que deu positivo. Se o meu tá, que eu tô bem, imagina a Lídia que tá zoado. Eu falei, meu Deus. E ela falou que o sangue dela é O positivo, o sintoma era mais leve. Enfim, irmãos, no fim aqui. Enfim, Paulo nos ensina, né, a orar, pedir e agradecer pelas coisas. E todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, amém? E o último versículo que eu queria orar, que eu queria ler, está em Salmos 56, a partir do 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer o simples mortal. Amém. E eu queria orar pelos irmãos. Amém. Que puder ficar de pé. Para encerrar. Senhor Jesus, te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de compartilhar um pouco, Pai, da Tua palavra com meus irmãos. Te agradeço, Senhor, por estar aqui e não ter lugar melhor para estar do que na Tua casa, reunido com meus irmãos, aprendendo da Sua palavra, te louvando, Senhor. E eu te peço nessa manhã, Senhor, que assim como o Senhor falou comigo, Pai, o Senhor fale na vida dos meus irmãos, tire todos os anseios, todos os medos, Senhor, do coração de cada um. O Senhor sabe o dia a dia de cada um, Senhor. O Senhor sabe a aflição de cada um, ó Pai, no dia, os medos, Senhor, anseios, preocupação com o passado, com o futuro, Pai. Tudo pertence a Ti, Senhor. Cuida, Pai, da vida de cada um. Venha, Senhor, dar a confiança, aumente a fé da Tua igreja, Senhor, em Ti. Aumente, Senhor, a fome, Senhor, em buscar na Tua palavra, Senhor, mais de Ti. Que a gente não espere, Senhor, o dia mau chegar para buscar a Ti, Senhor, mas possamos buscar por prazer, Senhor, em Te conhecer, por prazer, Senhor, em Te louvar, estar contigo, em buscar ser mais parecido contigo, Senhor, ser manso, ter domínio próprio, Senhor, amar a Deus, cumprir nosso chamado aqui na terra, Senhor. E eu oro, Senhor, para cada irmão que nessa manhã veio, Senhor, ouvir de Ti, que saiam, Senhor, com a certeza que o Senhor é com eles, com a certeza, Pai, que todos os dias o Senhor está conosco, até o fim dos dias, Senhor, estará. E eu Te agradeço, Senhor, por tudo, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos nossos pastores, Senhor, que tem nos ensinado, Senhor, com tanto amor da Tua palavra, tem insistido em nós, Senhor, mesmo tão falhos, Senhor, mesmo não acompanhando, o Senhor é misericordioso conosco. O Senhor tem falado conosco, Senhor, nesse tempo de pandemia. O Senhor, tudo tem um propósito, Senhor, e que possamos olhar, Senhor, entender o propósito que o Senhor tem para nós, o que o Senhor espera de nós, qual é o nosso posicionamento, o que o Senhor quer nesses dias, Senhor, que a Tua igreja venha crescer forte, Senhor, mais forte do que antes dessa pandemia, Senhor. Venha, Senhor, falar com cada um, venha, Senhor, dar esse entendimento, Senhor, dessa busca. É o que eu Te peço, Senhor, esteja conosco, Senhor, todos os dias. Te agradeço, Pai, por Teu infinito amor. Amém. Ei.